quero iniciar este dia lendo a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. E gostaria que você acompanhasse essa leitura com seu melhor coração. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, o que o detém? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições, os mandamentos, os ensinos apostólicos que vos foram ensinados, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui está Paulo tirando da mente de alguns discípulos a ideia de que a vinda do Senhor poderia ser marcada. E ele diz no verso 2, não se deixem demover na mente de vocês com facilidade por besteira, nem fiquem perturbados,
Ele diz, quer por espírito, pela alegação de que alguém chegue dizendo que teve uma revelação nova no espírito, quer por palavra, por construção doutrinária, e ele disse, quer por epístola, ou pseudo-epígrafes de epístolas, como se tivessem sido escritas e ditas por mim, ou por nós, ou pelos apóstolos, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E a apostasia é um fenômeno de desvio da fé, de abandono da fé. É o tornar tortuoso o caminho de Deus. É a relativização da palavra absoluta. É a tentativa de construir e inventar o que não faz parte do fundamento. E, portanto, a apostasia é um negar da essência do Evangelho. E você pode, porventura, negar, estando vivo nos dias de hoje, que nós vivemos em profunda apostasia? Mesmo? Olhe bem para mim e me responda. Onde você encontra evangelho na terra? Onde você encontra gente pregando a palavra no planeta? Palavra mesmo, não é abrindo a Bíblia, lendo e dizendo o que lhe passe na cabeça do louco. Eu estou falando a palavra com coerência, sem que se busque invenções, porque a boa nova não precisa de novidade, ela se renova na sua graça de novidade de vida todos os dias, de modo que a repetição do Evangelho é a minha garantia de renovação espiritual. Agora, você pode negar, porventura, que nós estejamos no meio de uma apostasia horrorosa, onde as terminologias são mantidas, o nome de Jesus é falado até de maneira abundante, as circunscrições, as construções que usam os termos bíblicos aparentemente definem ambientes, ao mesmo tempo em que os conteúdos são todos alterados. O nome de Jesus não significa mais absolutamente nada. Quando eu ouço falar de Jesus, eu quero saber do que o indivíduo está falando, porque o nome Jesus e um coco sem nada dentro é a mesma coisa, uma cuia vazia. Só um emblema sob o qual cabem todas as loucuras. Você pode negar que os conteúdos do Evangelho não foram alterados por uma quantidade enorme de invencionices, de gente que chegou e que trouxe supostamente novas revelações, dizendo que teve visões, que é um novo mover, que é uma nova palavra, mas que no fim de tudo o resultado é a negação da essência do Evangelho num estelionato que mantém o nome de Jesus em uso, mas a pessoa de Jesus em exílio. Você pode negar? Me responda. Você pode negar que a gente não esteja vivendo num tempo de total apostasia? A gente anda pelo planeta todo procurando lugares onde o Evangelho esteja sendo anunciado na sua genuinidade, pureza e simplicidade devidas a Cristo Jesus, e não acha. A gente encontra torres, igrejas, impérios de comunicação, a gente encontra movimentos de todo tipo e de toda ordem, supostamente vinculados a Jesus. Mas Jesus não está vinculado a eles. Jesus está do lado de fora,
batendo na porta e perguntando se tem alguém dentro capaz de ouvir a sua voz e abrir a porta para que ele entre. Embora o ambiente seja descrito como igreja, mas Jesus não está presente nesse ambiente que se autodefine como igreja só porque o ambiente carrega essa sigla. A questão de Jesus sempre foi coerente com o ensino dele. Ele abomina a hipocrisia, a fachada, o que é de fora pintado com cara de expressão ou semelhança de algo que os incautos e ignorantes associem ao Evangelho pelos termos. Mas com Jesus, ele quer saber se o interior é verdadeiro, se mantém a coerência e o sentido do seu ensino, da sua palavra, e se vive conforme ela. Do contrário, você pode ter todos os estandartes do mundo com o nome de Jesus, e Jesus não estará presente nesta peleja. Apóstolo Paulo vem e diz: não sejam ignorantes, de modo algum, não se deixem demover nem perturbar. O Senhor Jesus não virá antes que aconteça no planeta uma grande apostasia. E a apostasia é aquilo que concerne aos discípulos, aos crentes, à igreja. Apostasia é um desviar, é um entortar daquilo que um dia foi santo e reto caminho, daquilo que um dia foi fé pura e simples. E pergunte a si mesmo se você não faz parte desse movimento apóstata, que nega o Evangelho enquanto baba o nome de Jesus. Pergunte a si mesmo se você não tem sido um alimentador da apostasia, apenas preocupado com a glória e com a grandeza do seu reino ministerial. E aqui eu falo de modo muito especial com os que ministram, os que pastoreiam, os que dirigem, hoje os que controlam. Pergunte se você não virou de fato a antirrealidade do Evangelho. Se o que você ensina não seria objeto de um repreender apostólico na sua cara. Paulo, presente entre nós, sairia com o dedo na cara da maioria dos ensinadores, dizendo: cale a boca, seu lobo, disfarçado de ovelha, mentiroso, corruptor do Evangelho. Pergunte se você não figura entre esses que se deixaram demover, ou você não faz parte daqueles que se deixaram perturbar. Não foram demovidos, mas ficaram perturbados. Será que eu estou perdendo o novo mover de Deus para esse tempo e para essa hora? Cuidado, porque dentre tantas coisas que Jesus disse que aconteceriam como sinais da sua vinda, ele disse que a vinda do Filho do Homem seria precedida por uma total ausência de fé na terra, que é o que Paulo aqui chama de apostasia. Pois o Filho do Homem não virá, o Senhor não voltará sem que primeiro venha a apostasia. E aí é quando nós, que somos discípulos, nos tornamos um dos sinais mais veementes de que o Senhor voltará logo. É quando a apostasia toma conta daquilo que antes era caminho do discípulo, daquilo que antes era igreja de Deus. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O sol pode escurecer, a lua não dar a sua claridade, os terremotos fazerem a terra cambalear como uma bêbada. Mas o Senhor não voltará antes que tudo que antes era fé se transforme em antítese da fé, sem que primeiro venha a apostasia. Quando as pessoas e os indivíduos começam a questionar todas as coisas essenciais e vão relativizando-as
em nome de melhores ajustes e adequações. Sejam aqueles que pensam de maneira mais elaborada, ou sejam os lobos explícitos vestidos de ovelha que andam segundo a sua ganância e interesse torpe, mas o fato é que vem a apostasia. E a apostasia, antes de tudo, começa com uma mudança de conteúdos sutis, até que essa mudança sutil de conteúdo nos leva, com o tempo, a uma situação de irreconhecibilidade do significado do Evangelho. E como eu disse, pergunte a você mesmo se você já não está cercado por muitas dessas coisas. Aí, Paulo diz, primeiro vem a apostasia. Depois será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. As interpretações escatológicas dispensacionalistas veem aqui a necessidade de que se reconstrua em Jerusalém o terceiro templo. Na realidade, Paulo morreu antes que o templo de Herodes tivesse sido destruído no ano 70 pelo general Tito de Roma. Paulo morreu nos dias de Calígula e o templo só veio a ser destruído logo depois, quando o general Tito, por ordem do seu pai Vespasiano, foi abafar a insurreição dos zelotes e sicários na Palestina. Mas Paulo e Pedro já não estavam. E em razão de que o santuário, o templo de Jerusalém, foi destruído, é que os intérpretes dessa linha dispensacionalista, escatológica, veem a necessidade fundamental de que o terceiro templo seja construído ali. Se ele vai ser ou não, eu de fato não sei, para mim não é importante. Mesmo à luz do que Paulo disse aqui. Porque para mim o que Paulo diz aqui é muito mais amplo. Quando diz que esse indivíduo vai se assentar no santuário de Deus como se for o próprio Deus, significa, antes de qualquer coisa, que ele vai assumir o lugar, vai chamar para si a preeminência do divino, aos sentidos de todos, não só do mundo, mas especialmente dos discípulos. E não se esqueça de uma coisa, Paulo tinha acabado de falar da apostasia da fé. Logo em seguida ele introduz o tema do iníquo, do homem da perdição, que chama para si prerrogativas divinas e se assenta nesse lugar de soberania no santuário de Deus. Há quem queira dizer que isso tem a ver com a reconstrução do terceiro templo e que esse indivíduo entraria ali para fazer cultos a si mesmo, como era o caso do imperador romano, em muitas ocasiões, embora o próprio imperador não fosse sacerdote de si mesmo naqueles cultos. É óbvio que na mente de Paulo, o que ilustrava mais do que qualquer coisa o sentido do que ele está dizendo, era o que acontecia no Império Romano, quando o imperador recebia culto e glória como se fosse o próprio Deus, mas ele via naquele ato de glorificação do imperador ainda uma coisa muito pequena perto do que viria pela frente. Porque os discípulos não davam culto ao imperador, e por essa razão é que eles todos foram mortos, porque diziam que o único Curios, o único Senhor, o único déspota absoluto, e Senhor dos senhores e Rei dos reis era Jesus, e não César. No entanto, preste atenção, quando ele vincula o aparecimento do iníquo à apostasia anterior, ele parece dizer que as coisas estão completamente embrenhadas, na medida em que o vazio da fé vai surgindo, que há um entorpecimento nos sentidos dos discípulos, que a igreja vai se transformando na anticoisa
em relação à proposta de Jesus e ao sentido que Jesus a ela atribuiu. E quando a fé em Jesus fica completamente relativizada no mundo, abre-se o espaço, e provavelmente no meio de nós, antes de qualquer outro meio, para que surja esse homem da iniquidade. Muita gente me pergunta se o homem da iniquidade, o chamado anticristo, é judeu, se é islâmico, se é um político, cientista. São versões as mais variadas. Para mim, sinceramente, a maior propensão que eu tenho é a de pensar que, não importando qual seja a etnia dele, ele procederá de um ambiente onde supostamente se deveria esperar fé, conforme as manifestações anteriores. Não importa qual seja a etnia, a geopolítica, ele pode ser até cristão. E, aliás, se a gente vincular as duas coisas, a apostasia ao surgimento do homem da iniquidade, a maior probabilidade é que ele fosse, inclusive, um cristão. Um indivíduo que sutilmente vai fazendo essa ideia surgir de que um Messias imantado pela nova revelação de Deus estaria entre nós. Alguém pode negar que há uma quantidade imensa de ensaios desse homem da iniquidade no nosso meio? A gente não precisa recorrer aos malucos das Filipinas, nem da América Central, nem aos messias doidos do Oriente, nem aos surtados de alguns outros lugares da Terra. A gente não precisa sair do ambiente nacional para a gente ver a apostasia graçando para todo lado e os ministros da iniquidade se assentando em lugares de proeminência como se fossem o próprio Jesus Cristo aos sentidos do seu povo. Você pode negar isso? A tristeza é que alguns de vocês se tornaram assim nos seus âmbitos, nos seus redutos, se tornaram usurpadores da glória de Deus e perversos. Eu, infelizmente, com muita tristeza no coração e com radicalidade na fé, olho à minha volta e vejo homens da iniquidade fazendo ensaios para todos os lados no meio da apostasia, aqui mesmo no Brasil. Uma quantidade imensa de perversos, sem nenhum temor de Deus, capazes de inventarem o que queiram e o que desejem, de viverem na ostentação de uma soberania absolutamente nojenta, nauseante, que em mim gera asco e ira. Enquanto isso, as pessoas parecem não enxergar nada, e não enxergam por quê? Porque a apostasia já lhes visitou o entendimento. Quanto tempo faz que você não lê mais o Evangelho, a palavra? Quando parou a sua dedicação ao estudo minucioso da Escritura, para checar coisa com coisa, para ver se o que lhe é dito faz sentido com o ensino de Jesus ou não? Quanto tempo faz? A maioria apenas carrega Bíblias. E as sociedades bíblicas ficam muito felizes porque o negócio delas, mais do que qualquer coisa, se tornou apenas na venda do livro e não na leitura do texto da Escritura. Apenas a leitura do livro. As sociedades bíblicas começaram para promover a leitura da Bíblia e terminaram no marketing que briga pela venda do livro, mas que está totalmente desinteressada em que se as pessoas estão ou não lendo, conferindo e entendendo a palavra. Até as sociedades bíblicas caíram na apostasia, quando deram ênfase à venda do livro e não mais à leitura da palavra. Eu me lembro, há 20 anos atrás, quando algumas das sociedades bíblicas deste país me falavam como coisa grandiosa que denominações totalmente apóstatas
apóstatas, que negavam o evangelho de cabo a rabo. Todavia, diziam eles a mim, estamos felizes, porque eles acabaram de nos encomendar 500 mil de Bíblias, 1 milhão de Bíblias com a marca deles. E eu cá comigo pensava, meu Deus, aonde foi parar o interesse original dessas sociedades bíblicas que foram fundadas e criadas para promover a divulgação da palavra, da leitura da Bíblia? Agora, eles estão interessados nos milhões que decorrem da aquisição do livro, mas já não têm a preocupação com a leitura da palavra, como era o caso anteriormente, quando as sociedades bíblicas não estavam tão interessadas na venda do livro quanto estavam na divulgação da sua leitura. Esse era o objetivo original. Pense como até as sociedades bíblicas se tornaram apóstatas da fé, a maioria delas. Se surgiu um falso Messias, como há muitos falsos Messias e muitos anticristos entre nós, aqui no Brasil, com a alcunha de evangélicos e de cristãos, com milhões e milhões na mão, dizendo, olha, imprima aí para mim alguns milhões de Bíblia, eu quero que mostre e ponha a marca do meu emblema. E eles não vão nem chamar para conversar. O diretor de marketing lá vai chegar na reunião da diretoria e dizer, lavrei um tento. E todo mundo vai dizer, aleluia, glória a Mamon. Porque acabou o interesse na divulgação do texto. Só existe o interesse na venda do livro. Olhe para mim. E verifique se o que é ensinado na sua igreja, se o que procede da boca do seu pastor não é aquilo que ele atualiza de tempos em tempos nos encontros pervertidos e adoecidos aos quais ele frequenta, para ver se ele renova a bateria de novidades e de modas a trazer para o ambiente. Pelo amor de Deus, junte 2, 3, 4 coisas. Não é possível que você tenha perdido a capacidade de coerência mínima. Olhe para trás e verifique. Como há 30 anos atrás uma coisa era ensinada, 10 anos depois foi outra, 5 anos depois já outra, 2 anos depois uma outra, e de 15 anos para cá, de ano em ano, o pastor chega com uma novidade, com um novo mover, com uma nova revelação. O que é isso, meu querido? Quando se diz explicitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando se diz que se alguém vier e pregar um evangelho que fique aquém deste ou além deste, seja anátema. O que é isso? Senão perversão da fé. O que é isso à luz do que Paulo disse? Quando disse, a minha esperança é que vocês não sejam demovidos por qualquer vento de doutrina, nem ensinos falaciosos que procedem de homens, que pretextam visões, revelações carnais, não guardando e não retendo o cabeça que é Cristo. Olha aqui para mim, seja honesto e veja se você não está sendo tangido pelo cajado da apostasia, pastoreado pelo engano. E Paulo diz, olha, essa apostasia precede a revelação do homem da iniquidade. Como eu dizia antes, há ensaios desse homem da iniquidade o tempo todo sendo feitos entre nós. No curso da história, nesses últimos 1700 anos, a rainha dessa apostasia, desses ensaios, sempre foi a Igreja Católica Romana. Os seus papas tresloucados, negadores da fé, cobiçosos, completamente apóstatas no que ensinavam, sincréticos, perversos, cheios de um politiquismo homicida. Só não sabe disso o ignorante que não conhece a história. Agora, de um outro lado, a gente tem que admitir que pelo menos de 100 anos para cá, a Igreja Católica foi perdendo espaço no campo da apostasia. E foi o protestantismo pervertido, sem fé, no início do século XX, que começou a negar todas as coisas. Negar que Jesus tivesse nascido da Virgem,
negar que Jesus tivesse operado milagres, negar que Jesus de fato tivesse morrido na cruz pelos pecados humanos, mas não tão somente ensinavam eles por conjunturas políticas. Começaram a negar a ressurreição de Jesus de entre os mortos. Ficaram apenas com a poesia de uma ressurreição espiritual de Jesus do tipo ressurreição de Maomé. Você pode negar isso? E depois disso, o que é que veio surgindo? Veio o movimento pentecostal relativizando as Escrituras, em nome de novas revelações dadas pelo Espírito Santo como novidade. Não que não haja a revelação do Espírito Santo, mas a revelação do Espírito Santo é sempre a reafirmação da palavra que nos foi dada e nenhuma invencionice acerca dela. Aí abriu-se o espaço para esse neopentecostalismo que vende a própria mãe e entrega. Abriu-se o espaço para toda sorte de corrupção do nome de Jesus e do ensino do Evangelho, de modo que hoje eu olho à volta e não vejo o Evangelho mais quase em lugar nenhum. Uns vagalumezinhos aqui e outros vagalumezinhos ali, mas Evangelho, como tocha viva, meu Deus, foi apagada pelo engano. Pronunciado com o nome de Jesus, mas sem Jesus no nome e nem no que é ensinado. De tal modo que eu sou levado cada vez mais a crer que é o próprio cristianismo que cria o melhor fosso, que cria o melhor caminho, que amplifica mais do que qualquer outra potestade na terra o espaço para o surgimento do homem da iniquidade, do filho da perdição, que se assenta no lugar de Deus. Como a gente já vê entre nós uma quantidade enorme de indivíduos se assentando no lugar de Deus, como poucos papas católicos na antiguidade do cristianismo conseguiram fazer. E entre nós há uma superabundância disso tudo e mais. Eles fazem isso com ares de piedade, enquanto o povo lhes beija as mãos. Eles doam o sangue, as unhas, a alma. Pense se você já não é pastoreado por um desses filhos da perdição, assentados no santuário de Deus como se fossem o próprio Deus, num pré-anúncio do que nos aguarda e do que vem por aí, quando isso tudo ganhar os seus contornos finais e definitivos. Paulo dizia: agora sabeis o que o detém, para que ele não se manifeste ainda de maneira final e cabal, para que ele seja revelado apenas em ocasião própria. O que o detém? O que o detém? Interpretações dispensacionalistas, pentecostais, diziam que era a igreja. Que quando houvesse o arrebatamento da igreja, então se revelaria o filho da perdição. Eu não consigo concordar com isso. Não consigo. Porque o contexto antecedente nos fala de uma igreja em apostasia, abrindo espaço para o filho da perdição. Então, como é que uma igreja em apostasia pode estar coibindo a manifestação do filho da perdição? Ela está facilitando a sua manifestação. O que o detém sempre foi o Espírito Santo e a soberania de Deus até a hora apropriada. Aquele que o detém é um só e sempre será. O Espírito de Deus. O Evangelho sendo anunciado, ainda que por vagalumes na terra, até a hora em que Deus diga basta. Essa mão poderosa que segurou, segura e sempre segurará essa manifestação final até que ela se retire e diga chega. E essa hora está chegando. Celeremente, apressadamente na nossa direção. Então Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Está presente aqui entre nós, como diria João posteriormente a Paulo, algumas décadas depois.
na sua primeira epístola, dizendo: filhinhos, muitos anticristos têm saído pelo mundo afora, e João diz, e saíram do meio de nós. Estavam aqui com a gente, cantando, erguendo a mão, louvando, e caíram na apostasia. Era a cimentinha dessa coisa que historicamente vai ganhar concreção e contorno definitivo um dia, e que nasce mais do que qualquer outra coisa da operação da apostasia e da iniquidade que se serve das simbolizações da fé para operar o engano, e aguarda somente agora que seja afastado aquele que ainda o detém, que é o Espírito de Deus. Mas quando Deus retirar essa ordem de soberania que contém essa manifestação de sobre a face da terra, essa coisa vai ganhar manifestações totais e a maioria das pessoas será enganada, a ponto de Jesus dizer, será tão sutil que muitos serão levados, e aqueles dias serão abreviados para que até os eleitos não sejam ludibriados. Quando então será de fato revelado. Eu acho interessante que ele diz de fato será revelado, porque hoje a gente tem os ensaios, a gente tem o espírito dessa coisa operando no mundo, mas Paulo diz, então haverá a concreção final dessa revelação da iniquidade e do iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Agora preste atenção. Ora, o aparecimento, a manifestação do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. É um poder operante do diabo, operando mesmo toda sorte de manifestações. O diabo vai recorrer a todas as suas baterias. Satanás vai meter a mão na aljava e sacar todos os seus poderes e instrumentos de simulações, forças e mais, poder de eficácia que explode e opera realizações incontestáveis, sinais que ninguém pode negar e prodígios extraordinários da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem. Aí você diz, coitadinho dos que perecem aqui. Perecem por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A palavra da verdade lhes foi ensinada todos os dias, mas eles rejeitaram a palavra da verdade. É por isso que agora eles dão crédito ao poder, a sinais e a prodígios da mentira, e a todo engano de injustiça, e perecem no processo, e a razão é essa, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para agora darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, ao evangelho puro e simples. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Gente boa de Deus, nesta manhã, essa é a palavra do evangelho para nós. E assim será, tanto mais quanto vejamos, discernamos e percebamos que o dia se aproxima. Porque todos os sinais do verão, dos acontecimentos finais, estão à nossa volta. Não só aqueles de natureza cosmológica, mas aqueles que carregam, sobretudo, o fenômeno existencial humano de degradação, aqueles que carregam a fenomenologia política da busca desenfreada, ideológica e satânica de poder, aqueles que carregam
os conteúdos religiosos dos afãs diabólicos de dominação terráquea. Todos os elementos estão aí, inclusive os sinais de toda apostasia e de toda perversidade. E preste atenção, nos próximos anos isso vai crescer imensamente mais. E você não seja impressionável. Se você for do tipo perturbável, demovível na sua mente, você vai rodar. Já dançou, mano. Já dançou o Rebolation de Satanás. Sobreviverão os que se aferrarem a Jesus, como chave hermenêutica que abre a Escritura. Sobreviverão os que se agarrarem ao Evangelho e não abrirem mão da palavra. Sobreviverão os que não se entregarem a nenhuma revelação, ainda como Paulo diz, que seja trazido por um anjo de luz. Esses sobreviverão. Do contrário, não há esperança para você. Não há esperança para ninguém que ande procurando qualquer coisa para além do evangelho que nos foi anunciado ou que fique aquém do evangelho que nos foi anunciado. Se você não abrir os olhos para entender a gravidade do que está sendo dito, você será mais um dos milhões de enganados que caminharão para a perdição, para a morte, cantarolando o nome de Jesus, enquanto interiormente cultuam ao ensino de Satanás e aplaudem ao poder do diabo, dando antes crédito ao ensino da injustiça, porque no coração foram demovidos quanto a darem crédito no amor da verdade para serem salvos. A minha oração nesta manhã, tarde e noite, em qualquer lugar da terra onde você me assista, em qualquer fuso horário, é no sentido de que o Espírito Santo esteja quebrando a nossa crosta impermeável, tirando esses anteparos da maldade no nosso coração. E se você não gosta de mim, não tem problema. Se você não gosta da minha cara, do meu jeito, não tem problema. Me esqueça, vá ler o Evangelho, vá ler Mateus, Marcos, Lucas, João, vá ler como eram os apóstolos, vá ler as cartas de Paulo, vá ler o escritor de Hebreus, vá ler Judas, vá ler as epístolas de João e de Pedro, vá ler o Apocalipse, vá ler você mesmo. Pelo amor de Deus, me esqueça, mas se aferre ao Evangelho. Ainda dá tempo de você mudar de rumo. Eu não estou aqui como detentor de nada especial, eu sou só um repetidor cada vez mais simples e veemente daquilo que com clareza está dito. E eu faço dia a dia força para não sofisticar de modo algum. Porque se algum dia alguém me achou sofisticado, cada dia mais todos me acharão simples e simples e simples. Porque o meu compromisso é não atrapalhar a clareza e a limpidez do Evangelho com qualquer discursinho, com qualquer modo de falar que possa fazer você entender com dificuldade. Mas se você não gosta dos meus modos, eu disse, me esqueça, eu não estou me vendendo, eu não preciso de nada disso. Eu só estou aqui porque faltam pessoas para estarem e porque eu tenho dentro de mim um fogo ardente que não cessará jamais. Jamais. Enquanto eu estiver vivo neste planeta, ainda que eu estivesse entubado, você me veria aqui tentando dizer alguma coisa, cada vez com mais clareza, porque os dias são maus e não dá para a gente brincar de ensinar o Evangelho. Ah, o machado está posto na raiz de toda árvore. Está chegando a hora quando as trombetas tocarão
e os anjos de Deus vão ser enviados de uma a outra extremidade da terra para escolher quem é joio e para deixar quem é trigo. Esses tempos estão aqui, na nossa cara. Só não vê quem está olhando para o próprio umbigo, aquele cujo Deus é o seu próprio ventre, o seu próprio ego, e que morre na sua própria alienação. Esse não enxerga nada. Esse me olha e me vê e diz, coitado, caiu num profetismo escatológico. Deve ser porque sofreu uma grande calamidade. Deve ser porque perdeu um filho. Deve ser por alguma razão, bobinho. Eu não sofri calamidade nenhuma. Eu nunca estive tão bem na minha vida, tão feliz, tão humano, tão grato, tão cheio do amor de Deus, tão intenso, tão vislumbrador do que está diante de mim. Eu não perdi filho nenhum, eu apenas já tenho um guardado. E não vivo lambendo ferida nenhuma desde o primeiro dia. Ele partiu no dia 27 de março de 2004. Eu comecei o caminho da graça aqui em Brasília em julho daquele ano. Isso é coisa de quem está lambendo feridinha. Eu creio na glória para onde eu estou indo. Eu não brinco com o evangelho nem com a eternidade. Brincalhão é você, que tem medo de morrer, apavorado, porque perdeu a esperança. E fica aí sofrendo e tremendo ante toda a calamidade. Eu, quando vejo as pessoas estribuchando diante das calamidades que acontecem no mundo, para mim elas estão apenas assinando um atestado de nenhuma esperança no Evangelho, de medo da morte e de que a esperança delas em Cristo pereceu e que o que restou para elas foi apenas o horizonte imediato deste planeta e deste mundo. Esses se tornarão os mais infelizes de todos os homens, como Paulo já nos advertira, e parece que nós não desejamos crer até o dia de hoje. Eu quero orar agora, pedindo ao Senhor que derrame o Espírito dele sobre todos os que me veem e ouvem nesta manhã, tarde e noite em volta do planeta Terra. Por favor, Jesus, permite que aonde quer que esta palavra esteja sendo vista e ouvida, o teu Espírito esteja vencendo preconceitos, barreiras, muralhas, esteja derrubando fortalezas, sofismas, enganos, mentiras, pretextos, desculpas, para que as pessoas continuem seguindo a injustiça e sem dar crédito à verdade no amor. Por favor, Espírito Santo, por favor, não deixa que aqueles que começaram na fé e se aperfeiçoaram na carne morram no estado em que vivem hoje. Dá que os milhões que um dia creram voltem ao primeiro amor. Voltem à fé, voltem à simplicidade do Evangelho. Não porque dê certo ou não dê certo, mas porque é o certo, é a verdade. E não fiquem com um surto de terem grandes rebanhos, ouvindo antes a tua voz que diz, ó pequenino rebanho, Deus, o meu Pai, se agradou em dar-vos o seu reino. Dá que nós não sejamos enganados pela promessa de impérios religiosos, mas que a gente queira viver a simplicidade do pequeno rebanho que anda no reino e que não transige, que não negocia o Evangelho com nada nem com coisa alguma. É o que eu te peço para a minha vida, para a vida dos meus filhos, da minha família, daqueles a quem tu me tens confiado, para que sobre eles eu seja pastor, servindo-os no Evangelho todo dia em amor. Por favor, permite que quem quer que esteja ouvindo esta palavra esqueça-se do homem que a fala e creia no Espírito que a revelou, como palavra absoluta que não passou e não passará.
até que tudo se cumpra, porque passará o céu e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Por favor, que neste dia a tua palavra esteja caindo em milhares de corações ávidos por acolherem-na na verdade e na simplicidade do amor, que não busca invenções, mas que quer ser recriado em si mesmo, no coração, pela palavra eterna e que não muda, porque não precisa mudar, tem apenas que nos transformar todos os dias, enquanto nós não nos conformamos com este século, mas nos deixemos transformar pela renovação da nossa mente, segundo a manifestação do Evangelho, da glória de Deus, expressa já definitivamente em Jesus e em mais ninguém para além dele. Que seja assim na minha vida e na vida de todos os que possam hoje dar crédito à verdade com fé e amor. É o que eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.